Salve, meu mano. Então vamos, tipo assim, para as considerações finais. Lúcifer, ele é usado como o portador da luz, aquele que traz a luz, traz o sol. Então ele é Jesus, a estrela da manhã, aquele que traz a luz, traz o sol, a verdade, o oculto. E enquanto isso, distorceram Jesus nas religiões, em todas do mundo, para quê? Para trazer o reino de Satanás, que seria o Lúcifer virado com a cabeça em Satanás. Os ocultistas que usam o nome de Lúcifer para fazer o mal, então a cabeça deles está virada para Satanás, o opositor. Aqueles que usam o nome de Jesus para fazer o mal, tá com a cabeça virada em Satanás, o opositor. Aquele que engana, tira a graça e leva a perdição. Aqueles que usam o nome de Lúcifer para trazer a verdade à luz estão virados com a cabeça em Jesus, aquele que é cristalino, para trazer o Messias para a terra. Só para deixar esses pontos claros. Seria mais ou menos isso, então, ao que me dá a entender é isso. Porque levando em considerações no céu, lá do primeiro raio, onde tinha ordem, tinha Lúcifer e Lúcifer, pelo vídeo que eu assisti de um rapaz aqui, depois eu te mando, que ele falava sobre os dragões. Aí teve o Lúcifer que caiu, virou um dragão e voltou a ser Jesus, ou seja, Lúcifer, portador da luz e da graça novamente. E Jesus, que é o Lúcifer que não caiu, que manteve a graça, expulsou o outro Lúcifer do céu. É um bagulho bem louco, né? Mas de qualquer forma, como tudo é um, tudo faz parte de todos e todos estamos interligados, o Lúcifer que caiu não deixa de ser o mesmo de Lúcifer que não caiu. Jesus que caiu no inferno e virou dragão não deixa de ser o Jesus que volta para o céu e brilha com sua luz e esplendor. Enquanto isso, o que eles fazem? Um portador da luz não significa só conhecimento e sabedoria. Tem que ser também cristalino e ter amor. Lúcifer traz o sol. O sol é a geometria é o amor de Deus. O amor manifesto, a vitória, o ser sobre o não ser, a vitória. E isso é cristal, é cristalino, ou seja, quem usa o nome de Lúcifer para fazer o mal está enganando, porque ele não é Lúcifer, ele não é toda a geometria da luz composta, ele é apenas conhecimento, sabedoria e maldade. Então ele é Satanás. Jesus é a mesma intenção, geometria, sagrado, o polo que venceu a vitória, o sol, tudo. Ele traz o quê? A verdade, a vida e o caminho. Usado o nome dele nas religiões, faz o quê? Traz a perdição, a desordem, a desgraça e a ignorância. Ou seja, usam o nome de Jesus na cabeça virada de Satanás, que é o opositor. Então, quem reina, quem vive? O Cristo, que é a mesma coisa que Lúcifer, que é a mesma coisa que Jesus. Acabou. Que é o Nazareno, personificação, a geometria, o sol, a vitória. Segundo o que deu a entender foi isso, sobre... É que eu acabei de assistir o seu vídeo sobre o Bob Navarro e eu fiz essas considerações aqui na minha cabeça para ver se ficava claro. E aí eu deixo com você, para você confirmar a sua visão, porque segundo o que dá a entender a ele, sobre ele é isso. E tem muitos vídeos dele que eu ainda preciso assistir, mas eu não assisti.
Esses últimos 3 dias aqui a demanda foi muito forte, um peso das trevas incalculável, até porque eu ia fazer uma música, como eu te disse, e caiu um peso muito grande, eu fiquei acamado aí, eu acabei dormindo sem brincadeira umas 30 horas de direto não, acordava só para comer alguma coisa e voltava a dormir, de tão pesado que era. E nessa madrugada aqui, eu acordei falando várias coisas, eu acordei vendo várias coisas, e depois eu ouvi uma voz na minha cabeça falando várias coisas, e uma das coisas que tinha falado era em inglês. Raio Satã, you this hell, tipo, alguma coisa assim, você vai pro inferno, o inferno vai subir na terra. Ele falou alguma frase em inglês lá sobre usando you, hell e mais alguma palavra que eu esqueci em inglês. Assim, tipo, o inferno vai vir pra terra, ou você vai pro inferno, sei lá, alguma coisa do tipo. E claro, eu li, ouvi, aliás, o audiobook de um livro chama O Abismo. Que livro terrível de filha da puta, cara. Ele conta abominações sem fim no inferno, que é onde você escolhe ser ou não ser. O não ser é a morte, é a inconsciência leva a segunda morte, leva a loucura e tudo mais. Jesus, o cristalino, é o verbo ser, aquele que é, aquele que se manifesta, que anda segundo a vontade de Deus, reconhece que Deus é nele e ele é em Deus, e aquele que é se manifesta, ele é o ser. Então, o que que Satanás faz? Tudo aquilo para as pessoas não serem o ser, o que remete a tentar fazer a perdição dessas almas. E isso precisa ser espalhado no mundo urgente. E isso está mais alocado na política, religião e economia, modo operacional de trabalho, englobamento de todos os tipos financeiros e dogmas, rituais e práticas, tudo aquilo que não leva à conexão com a natureza, a conexão com o seu eu, a conexão com a vida e com o seu movimento dos seus passos, que já é guiado por Deus, aquilo que você já sabe a direção que andas, aquilo que vem da vontade maior do coração. Então, Satanás está aí, ó, dominando o mundo. Jesus, Lúcifer, o Sol, a geometria, está vindo nos revelar que a gente tem que ser a luz no mundo e não ir fazer com que os outros sejam a luz no mundo. Esse é o propósito nosso aqui encarnado na Terra, entendeu? Mais do que alimentar um mendigo na rua, é trazer o reino do Cristo sobre a Terra, entendeu? É a missão aqui dessa nova geração. O não ser, a indiferença, nos faz ir rumo à inconsciência segundo a morte. Satanás, ele escolheu ser frio, ele é o opositor, por isso ele comanda, ele está morto também, por dentro. A alma dele não está viva em Deus, mas como ele se tornou opositor, ele é ao contrário. Para quê? Para comandar já os mortos inconscientes. Então ele é a versão. E no livro que eu li também estava falando sobre todos nós da passagem daqui para o outro lado, vamos ter que enfrentar o dragão. E não é para a gente ter medo. O tanto dragão do umbral quanto o dragão da nós mesmos. Tudo que nos faz não ser o nosso ser verdadeiro, a essência plena e divina do coração, levando a gente muitas vezes até a se tornar opositor e fazer o quê? Usar de toda a sabedoria para quê? Para manipular. Aí você já não está mais sendo inconsciente, você está sendo sábio, morto
e ainda está sendo opositor a Cristo, está sendo o anticristo. E é isso que eles são, o anticristo. Por isso que esses caras têm um certo domínio das suas energias para que eles não entrem em morte, que os outros morram. Esses são uma raça muito suja. A raça que eu digo assim, a raça desses espíritos é muito suja, certo? E eles têm que pagar pelo que eles estão fazendo. E nós, sendo a luz, somos tipo aquele que vai regir a justiça sobre eles no futuro. Por isso que eles temem a nós, mas eles querem que nós tememos a eles. Para quê? Para que nosso poder não seja revelado e eles tenham vitória. Afinal de contas, eles querem vencer, mas Jesus já declarou a vitória. Eles têm que perder. Então eles estão temendo a nós, dando risada, acreditando que nós vamos temer a eles. É uma briga de quem teme quem, entendeu? É muito louco isso aí. Só que Jesus não teme eles. Jesus já venceu. Há 2020 anos que esse mundo é o quê? De Cristo. O reino já não é mais dele. Por isso que ele está se levantando para dar sua carta final e trazer a perdição no mundo. Mas o mundo não é mais deles. Se eles invadem a minha casa, ou a casa sua, ou de qualquer um, para desvirtuar os nossos irmãos, é sobre a nossa autoridade reprimi-los e expulsá-los do mundo. Por quê? Porque Cristo venceu o reino, agora é de Cristo, e eles têm que cair fora. Pois é sabendo da vitória iminente de Cristo, que ele já venceu e vencerá, já está escrito, eles temem a nós, a Jesus. E qual que é a tática de quem sente medo? Colocar medo no outro, não é? Quem sente medo não ataca e quer tentar fazer o outro sentir medo. Isso revela que eles têm medo de nós, de Jesus. Então, absolutamente a derrota deles é certa. Eles já perderam. E não sobra nada além para eles além do que lutar e jogar suas cartas mais sujas. É onde você vai ver agora o que vai vir no mundo. Vai vir a podridão. Por quê? Porque agora a agenda deles está se apressando. Por quê? Porque eles querem vencer. Porque estão com medo de nós, dos que estão vindo, dos que estão despertando, dos que estão absorvendo a luz e sendo luz. Agora eles estão gelando. Então essa não é a era do Messias ou do Avatar, essa é a era dos Messias, dos Avatares. Um traz a luz, o outro modula ela, o outro acrescenta ela e forma uma matilha de seres sobre ela. E esses seres vão recrutando os outros que estão despertando para essa matilha. Eis que o império do Cristo, do portador da luz, se levanta. Eis que o império de Satanás se levanta. Eis que haverá o confronto. Os arcanjos virão do céu e os dragões do inferno. E haverá de novo a batalha final, o Amargedon. E aqueles que se permaneceram puros terão a vitória sobre a sua própria consciência. E aqueles que bandearam para o lado oposto terão a derrota perante a sua consciência. E aí terão que migrar para outros mundos, ou lá Deus sabe o que vai acontecer com cada um.